Olá, gente. Eu sou Bruno Werner e hoje vamos falar, nessas próximas duas aulas, vou dividir essa aula em duas partes, sobre as revoluções inglesas do século XVII. Essa imagem inicial mostra muito qual é essa ideia, que o rei passa a ser um servo e não mais o amo. Ou seja, o rei passa a ser, volta a ser, né, como na história da Inglaterra, já vimos nas aulas anteriores, o rei volta a ser simplesmente mais um dos grandes nobres importantes nesse momento. Vamos ver qual é essa característica e qual é esse ponto fundamental aqui desse movimento das revoluções inglesas do século XVII. Para a gente entender um pouquinho isso, na verdade, a definição das revoluções inglesas, né? Que na verdade acabam sendo uma grande análise, um grande preâmbulo para a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, na verdade, a definição é um movimento político, militar e religioso que destruiu o absolutismo na Inglaterra. Vale lembrar que a Inglaterra vivia um período de absolutismo, principalmente no que a gente chama de dinastia Tudor, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Movimento que se mantém até hoje na Inglaterra. Quando que isso acontece? No século XVII. E quando que isso começa? Começa com atritos entre os reis e a dinastia, que vai ter um papel fundamental aqui, vai ser a dinastia Stuart. Professor, você falou da dinastia Tudor. O que é a dinastia Stuart? Calma, vamos passo a passo para tentar entender isso. Para a gente entender o processo de revoluções inglesas, a gente tem que voltar um pouquinho para entender a dinastia, quem sabe uma das mais importantes da história da Inglaterra, chamada dinastia Tudor. Na verdade, Henrique VII vai acabar com o que era chamado de a Guerra das Duas Rosas. A gente falou isso na nossa última aula sobre a Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas foi uma guerra que começa em 1455, logo depois do final da Guerra dos 100 Anos, já que, com a Guerra dos 100 Anos, os reis passaram a ter um papel extremamente importante, um papel fundamental nesse momento. O que acontece dentro dessa característica e dentro dessa percepção? Na verdade, a gente percebe que os conflitos políticos vão terminar quando Henrique VII, que tinha relação com as duas casas, né, York e Lancaster, vai acabar se transformando no rei da Inglaterra em 1485. Iniciava-se a dinastia Tudor, quando Henrique VII acalma esse processo, ele é conhecido como o pacificador, e acaba com essa guerra. Começa a dinastia Tudor. E logo depois de Henrique VII, a gente tem seu filho assumindo o poder. Henrique VIII tem como característica fundamental, além de uma centralização extremamente importante e de um papel fundamental do desenvolvimento da burguesia, né, e do parlamento nesse momento, ele tem o seu grande conflito contra a Igreja Católica. É o Henrique VIII, como vimos na nossa última aula, que desenvolve todo o processo claro e clássico da Igreja Anglicana. A dinastia Tudor foi largamente apoiada pela burguesia e já fazia parte do parlamento inglês nesse momento e pela Gentry. A Gentry é um dos grupos sociopolíticos mais importantes nesse momento. O que era a Gentry? Na verdade, os campos da Inglaterra vão começar nesse momento e no momento posterior, mas durante a dinastia Tudor, a serem divididos. A gente vai ter o cercamento dos campos nesse momento. Quem era a Gentry? Terra na Inglaterra ficava concentrada nas mãos da aristocracia feudal. E o que é uma aristocracia feudal? É aquele grupo que é a nobreza, que tem o direito à terra, e para desenvolver essa terra, eles pouco ligam para o seu crescimento e para a sua produção. O que na verdade esses caras pensam claramente nesse momento? Cobrança de impostos. Eles querem que exista o maior número de trabalhadores nesse momento para cobrar o maior número de impostos desses trabalhadores, desses servos, desse povo nesse momento. Essa é a aristocracia feudal tradicional. O que a Gentry fazia? A Gentry pensava de uma forma diferente. A Gentry pensava, quanto mais a gente produzir, maior vai ser o nosso lucro. Quanto mais a gente produzir, maior vai ser o nosso desenvolvimento. Sabe o que a gente tem que fazer? Mecanizar os campos. Gerar um desenvolvimento cada vez mais proeminente, cada vez mais importante dos campos da Inglaterra. Fazendo uma analogia meio torta, é como se a Gentry fosse uma burguesia rural. Esse termo não existe. Não utilize esse termo nunca. Mas, na verdade, qual é o principal foco da burguesia? Lucrar. E, a partir desse ponto, como lucrar? Desenvolvendo a terra. Gentry e burguesia vão estar muito próximas à dinastia Tudor em determinado momento. Só que a gente sabe que o Henrique VIII vai ter alguns problemas. Já falaremos da Elizabeth. Olha o Henrique VIII aí. Henrique VIII, na verdade, tem como uma das suas primeiras atitudes o ato de supremacia, onde ele transforma a Igreja Anglicana em igreja oficial da Inglaterra. Na verdade, isso era um primeiro problema. Por quê? Porque, na verdade, começam a existir conflitos que já não existiam desde
de o final da Guerra das Duas Rosas. Conflitos religiosos. Por quê? Porque não vamos negar que o Henrique VIII exigia e fazia algum tipo claro e clássico de perseguição a católicos e a puritanos. Quem eram os puritanos? Puritanos eram os calvinistas ingleses. Então, na verdade, existia perseguição a esses dois grupos. É nesse momento que ele vai consolidar a monarquia, gerando um desenvolvimento imenso para o absolutismo. Mas o que é interessante, o absolutismo de Henrique VIII era muito próximo de meios culturais. Vale lembrar que existia um renascentista, até com projetos já de um futuro iluminismo, chamado Thomas Moros, que tinha uma aproximação muito grande com o Henrique VIII. Na verdade, atrelado a isso, ele vai desenvolver a economia da Inglaterra, projetando um avanço das manufaturas inglesas. Então, na verdade, isso era um projeto muito forte e, logicamente, que para gerar um comércio cada vez mais importante, a marinha inglesa era muito forte nesse momento. O avanço e o desenvolvimento da Inglaterra nesse período foi fundamental. Henrique VIII gerava um projeto extremamente marcante e interessante, só que acabou entrando em guerras, principalmente contra os espanhóis. Entrava em guerras contra os holandeses no mar Mediterrâneo, mas principalmente no mundo atlântico entrava em guerras contra os espanhóis. Acabou gastando muito dinheiro. E, na verdade, para resolver esse problema, ele acabava saqueando determinados monastérios. Então, na verdade, ele acabava entrando em conflito religioso nesse momento, o que acabou gerando um pequeno conflito com o parlamento. Então, ele diminui a influência do parlamento e centraliza o poder nele. Foi um final de governo muito complicado. E, na verdade, os seus sucessores vão assumindo o poder. Vale lembrar que ele se separou algumas vezes. E, em determinado ponto, quando ele morre, em 1547, quem assume no seu lugar era o seu filho, Eduardo VI. Eduardo VI era filho do Henrique VIII com a Joana Seymour, uma outra de suas esposas. E Eduardo Seymour reinou de 1547 até 1553. Governou só 6 anos. Ele estava muito doente, ele já nascera muito doente. E, na verdade, o que é importante? A principal característica é que ele foi tratado e foi criado como um protestante com seu pai. Então, continuava a perseguir católicos e puritanos nesse momento. Morreu aos 17 anos, sem deixar herdeiros diretos. Olha como é importante. Ele governou 6 anos e morre aos 17. Ele assume o trono com 11 anos de idade. O parlamento voltou a ter uma importância fundamental. Uma criança de 11 anos de idade não tinha muita condição de assumir o trono. Para quem viu Game of Thrones é um pouco diferente isso. Mas a ideia aqui fundamental é que, na verdade, ele consegue o quê? Ele consegue governar, dá uma importância ao parlamento, mas, na verdade, morre sem deixar herdeiros. Quem assume no seu lugar? A sua irmã mais velha. A sua irmã mais velha se chamava Maria I. Maria era filha do Henrique VIII com Catarina de Aragão. Vocês lembram da Catarina de Aragão que a gente viu na última aula? Catarina de Aragão era mulher, a primeira mulher do Henrique VIII. Era notória católica. E a partir desse ponto, o que acontece? Maria I era também uma católica. Vai governar somente 5 anos, porque já pega o final da sua vida. E o que acontece? Restabelece o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Quando o catolicismo vira religião oficial, a Maria I começa uma forte perseguição aos protestantes. Anglicanos e puritanos são duramente perseguidos. Inclusive, a Maria I ficou popularmente conhecida como The Bloody Mary, a Maria Sanguinária. Na verdade, a Maria acabou governando pouco tempo, mas mudou um pouco a história da Inglaterra. Quando ela morre também sem herdeiros, quem assume no seu lugar é outra filha de Henrique VIII. Se chamava Elizabeth I. Elizabeth era filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, aquela que ele se separou da Catarina de Aragão para e criar a sua nova religião. Elizabeth I vai fazer uma grande mudança. Elizabeth não tinha sido não tinha crescido no meio da corte. Quando a sua mãe foi morta, né, Henrique VIII, não vamos esquecer que mandou matar também Ana Bolena, quando a sua mãe foi morta, ela foi criada por um tio mais distante da corte. E lógico que tinha seus conceitos religiosos, ela era anglicana, mas na verdade a solução dela para todos os problemas era gerar uma pequena liberdade religiosa. Não era uma liberdade plena, era melhor ser anglicano na Inglaterra, mas não existiria mais perseguição a quem não fosse anglicano nesse momento. É lógico que a Maria I, católica, não queria que Elizabeth assumisse.
Elizabeth, inclusive, era chamada por Maria I, pelos católicos e por determinados grupos da elite de The Son of the Beach, né? A filha que não era uma filha, não era uma pessoa da alta corte, né? Era filha da amante do rei, mas na verdade tinha sido rainha. Então Elizabeth assume, e a sua primeira atitude é essa ideia do rompimento com a tradição católica. A ideia para unificar o país era lógico que era acabar com os conflitos religiosos, e ela consegue fazer isso. É nesse momento que a Inglaterra começa a ter um desenvolvimento sociopolítico extremamente importante. É lógico que ela teve problemas, mas na verdade algumas características foram fundamentais. A aproximação de Elizabeth com a Gentry foi muito importante. Por quê? Porque o investimento nos campos, principalmente no projeto de desenvolvimento de carvão mineral e posteriormente a isso, a indústria têxtil, não vamos esquecer, como eu falei anteriormente com vocês, que a Elizabeth acabou criando os cercamentos, né? Ou seja, ela dividia a terra e gerava um projeto de industrialização nessa terra, de tecnologia nessa terra cada vez mais interessante. A Inglaterra já projetava o início de sua revolução industrial e a Inglaterra virou uma potência nesse momento. A Rainha Elizabeth, que ficou popularmente conhecida como a Rainha Virgem, por quê? Porque ela não casou e não teve herdeiros, né? Isso foi muito marcante para a história dela, gerou um desenvolvimento extremamente interessante para a Inglaterra. Só que existe um problema. Quando em 1603 a Rainha Elizabeth morre, ela, por não ter casado, não deixou nenhum herdeiro. E aí o mais importante, não tinha ninguém da dinastia Tudor para assumir o poder. É aí que a gente começa a ver alguns problemas. Quando Elizabeth I, Tudor, morre sem herdeiros, sem deixar ninguém, vão se buscar parentes próximos, pessoas que tivessem direito ao trono. E foi nesse momento que surgiu a figura de Jaime I. Quem era o Jaime I? Jaime I era rei da Escócia. A gente sabe que a relação entre Inglaterra e Escócia nunca foi uma relação das melhores. Jaime I era católico e Jaime I era absolutista, como era o reino da Escócia. Mas Jaime I era primo de Elizabeth. Tinha o sangue e podia assumir o trono. E é exatamente o que vai acontecer. Sem nenhum Tudor para assumir, quem vai assumir o trono é um líder, rei de um país, fazia fronteira, mas não era o melhor amigo, absolutista e ligado às estruturas católicas. Nesse momento começa a dinastia Stuart. Olha isso aqui, gente. Com a morte da Rainha Elizabeth I, sem herdeiros, quem vai assumir o trono é Jaime IV. Ele era chamado assim na Escócia. Quando ele vem para a Inglaterra, ele passa a ser chamado de Jaime I e vai iniciar a dinastia Stuart, a nova dinastia da Inglaterra nesse momento. Jaime I vai governar com base na doutrina do direito divino dos reis, ou seja, ele queria transformar a Inglaterra em um reino absolutista. Absolutismo na acepção da palavra, porque na verdade o absolutismo da Inglaterra sempre foi o que? Sempre foi diferenciado, visto que existia o parlamento, existia a Magna Carta, o Grande Conselho. E o que vai acontecer? A relação entre o rei e o parlamento vai ficar uma relação péssima, uma relação muito complicada por essa atitude do Jaime I e da dinastia Stuart como um todo. Quem era esse Jaime I e quais as características? Ele vai ter apoio dos senhores feudais, ou seja, daqueles grandes proprietários de terra que ainda queriam a manutenção da importância da terra. Ele vai ter apoio, isso é que é impressionante. Apesar de ter uma aproximação com o catolicismo, ele vai também se aproximar da igreja anglicana. Então ele vai rapidamente ter uma relação entre essas duas estruturas, tá certo? E vai se aproximar dos anglicanos. Isso é importante nesse momento. Ele vai deixar de lado o seu catolicismo e vai se aproximar dos anglicanos. E tinha uma relação com a alta burguesia. Por quê? Porque eram membros que acatavam essa ideia pelo tradicionalismo inglês. Do outro lado, a gente vai ter o parlamento, que a pequena e a média burguesia vão estar extremamente favoráveis, porque não querem um escocês no poder com essa ideia absolutista. A gentry, logicamente, né, essa nobreza mercantil, né, essa ideia, e os puritanos, os calvinistas ingleses. Por quê? Porque o que era um conflito político vai se transformar em um conflito religioso. Católicos, Jaime I vai abandonar a sua ideia, e os católicos e puritanos vão ser duramente perseguidos. O auge desse ponto vai ser não só o conflito religioso, como também uma crise econômica. Jaime I vai aumentar absurdamente os impostos nesse momento. E o que é importante, pela primeira vez na história da Inglaterra desde 1215,
O parlamento, o Grande Conselho, foi dissolvido. Deixou de existir nesse momento. Vai voltar em 22, em 25, quando o Jaime I cair, a gente vai ter algumas consequências. Cair não, morrer, né? A gente vai ter algumas consequências. Olha isso aqui, gente. O reinado de Jaime I inaugurou conflitos políticos, socioeconômicos e religiosos que levariam ao declínio do absolutismo inglês. Conflito, rei e parlamento. Conflito, nobreza de um lado, burguesia, pequena e média gentry do outro. Conflito, mercantilismo e liberalismo, já começava a aparecer na Inglaterra um movimento liberal cada vez mais forte. Conflito, catolicismo, protestantismo. Né? O catolicismo vai ser praticamente banido da Inglaterra, né? O Jaime I vai se aproximar dos anglicanos, mas os puritanos vão ser perseguidos também. Então, na verdade, nesse momento, a gente tem essa ideia aqui. Só para vocês entenderem, tá? Jaime I foi o primeiro rei da dinastia Stuart. Quando ele morre, assume seu filho, Carlos I. É no governo de Carlos I que a gente vai ter a Revolução Puritana. Tá certo? Posteriormente, a gente vai ver que Carlos II e Jaime II vão aparecer na história da Inglaterra. Assim como Maria II, filha do Jaime. Calma. Vamos até aqui. Jaime I vai morrer em 1625. Quem assume no seu lugar? Seu filho, Carlos I. Quem era Carlos I? Carlos I era muito mais radical do que o seu pai. Carlos I era muito mais intenso que o seu pai. Carlos I, então, em 1622, volta a existir o parlamento. Tá certo? O rei já estava frágil e o parlamento volta a aparecer. Quando o filho assume, a gente sabe que filhos muitas vezes são mais radicais do que os pais, né? A gente sabe que na política, quando a gente vê uma estrutura do filho, a gente sabe que muitas vezes vai dar problema. Então, na verdade, ele entra em choque total com o parlamento. Ele vai dissolver novamente o parlamento, mas ele vai ter um problema. Qual o problema do Carlos I? Carlos I era rei da Inglaterra e da Escócia, assim como seu pai. Seu pai tinha sido o rei Jaime IV da Escócia. Os escoceses respeitavam muito Jaime IV, no caso para a Inglaterra, Jaime I. Carlos I não. Carlos I não tinha nenhuma relação com os escoceses e só dava importância para a Inglaterra. O que acontece nesse momento? Na Escócia, surge um movimento para fazer a independência. Para que a gente precisa desse Carlos I? O Jaime a gente até aceitava, mas o Carlos, a gente não quer esse cara para a gente. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com uma outra conexão e uma outra ideia. Foi dentro desse ponto, dentro dessa situação, que começa um projeto e um conflito imenso na Escócia pela independência, pela saída de Carlos I do poder. Qual a solução de Carlos I? Formar um exército na Inglaterra para atacar a Escócia. Essa é a ideia dele, ele era rei dos dois. Então ele vai formar um exército na Inglaterra para atacar a Escócia e acabar com essa briga que existia na Escócia. Quando ele resolve convocar o exército, existe um problema. Os membros ingleses da alta nobreza viram e falam assim, cara, tem um problema aqui. De acordo com a Magna Carta, quem convoca o exército única e exclusivamente é o parlamento. O rei não pode convocar o exército. Então, como assim, cara? Não tem parlamento. Eu sou o rei, eu comando tudo. Eu quero que o exército venha aqui. Carlos, não tem como. Como assim não tem como, cara? Eu quero convocar o exército. Só o parlamento pode convocar o exército. Perdão. A partir desse ponto, o que acontece? A solução do Carlos I é convoca o exército convoca o parlamento, convoca o parlamento convoca o exército e a gente ataca a Escócia. Beleza? Fechado, beleza. O parlamento foi convocado. Os membros do parlamento estavam revoltados com o Carlos. E Carlos pede, olha gente, eu quero que vocês convoquem o exército que eu quero atacar a Escócia. Beleza? O que as lideranças do parlamento falam? Fechado, problema nenhum, Carlão. Vamos junto. Convoca o exército. O exército então se prepara, treina, está todo armado. Quando o exército começa a sua preparação em direção a atacar a Escócia, o que os líderes do exército falam? Vamos atacar a Escócia não, Carlos. Nós vamos atacar você. Começa nesse momento o que chamamos de a Guerra Civil, ou a Revolução Puritana, liderada pelo parlamento inglês. Para quê? Para tirar Carlos I do poder. É nesse momento que começa a Guerra Civil. Vamos estudar na nossa próxima aula República de Cromwell, Restauração Monárquica e Revolução Gloriosa. Mas agora, como é que foi isso? Vamos relembrar tudo. Durante o governo de Elizabeth I, os gastos com a guerra contra a Espanha, que já eram gastos que vinham da época do seu pai, desequilibraram as finanças do reino. A coroa foi obrigada a solicitar empréstimos. A dinastia Stuart assumiu em 603. Jaime I tenta impor medidas para fortalecer o seu poder, fechando o parlamento, tentando governar de forma absolutista. Carlos
quando assume posteriormente, para assumir o trono, ele tem que assinar a petição dos direitos, que dizia o quê? Que dizia que ele teria que aceitar o parlamento. Ele assina, mas não aceita. E aí conflitos acontecem. O parlamento estava revoltado. A gentry, diversos grupos estão revoltados. E em 42 tem início a guerra civil. De um lado o rei, apoiado pelos lords e por parte da pequena nobreza. Do outro lado o parlamento, representando o povo. Como assim, professor? Olha a Revolução Puritana, movimento político, militar e religioso que destruiu o absolutismo. Qual foi esse conflito? Entre agora sim os Stuart contra o parlamento. De um lado a gente tinha os cavaleiros, partidários do rei. Do outro lado a gente vai ter os Roundheads, os cabeças redondas, defensores do parlamento. O grupo dos cavaleiros do rei, na verdade, era a nobreza tradicional. Eram os membros da alta burguesia. Era a elite da elite da elite. O parlamento, liderado por um camarada chamado Oliver Cromwell, tinha nas suas fileiras a gentry, a baixa e a média burguesias e o yeomen. Quem eram os yeomens? Yeomen, na verdade, eram os pequenos proprietários rurais. Ou seja, os caras que tinham uma pequena propriedade e tentavam sobreviver com aquela pequena propriedade. Olha isso aqui. De um lado, Carlos I, cavaleiros do rei, anglicanos, católicos e grandes donos de terra. Olha os católicos como vão se sujeitar a essa situação, mesmo tendo sido perseguidos por Jaime I e também por Carlos I. Do outro lado, Oliver Cromwell, os cabeças redondas, puritanos e defensores do parlamento. A gentry, os yeomens, a população como um todo. Só que aí temos uma característica fundamental. Os cavaleiros de Carlos I tinham as melhores armas, mas tinham pouca gente. Os Roundheads, os cabeças redondas, tinham muita gente, mas tinham poucas armas. Muitas vezes eles iam para as frentes de batalha simplesmente com uma malha de ferro, né? Aquela ideia, um punhal às vezes, e um capacete que pegava só o topo da cabeça. Só essa parte aqui de cima, que na verdade a gente vai chamar por isso de cabeças redondas. O que vale a pena? Ter mais gente e menos armas ou menos gente e mais armas? Era uma dúvida intensa, mas não foi isso que definiu a guerra. O que definiu a guerra foi que o exército de Carlos I seguia as estruturas do exército tradicional. O que é o exército tradicional? É o jogo de xadrez. A gente tem o rei e a rainha, os cavalos, os bispos, que representam o clero, os cavalos, que representam a nobreza, e as torres, que representam os limites do reino. À frente, os peões. Qual é a função do peão? Defender o rei. Nasceu peão, vai morrer peão. Então, na verdade, o peão não vai ganhar o jogo. O peão vai ser sempre peão. Em compensação, Oliver Cromwell e o parlamento criaram o que ficou conhecido como New Model Army, o novo modelo de exército. E esse novo modelo era baseado no merecimento e não no nascimento. Se você obtivesse grandes vitórias, você tinha uma ascensão dentro do exército. Você lutava pelo exército. Você lutava pelos seus ideais e não porque alguém está te mandando. Foi dentro desse ponto que essa gana e essa luta do grupo de Oliver Cromwell, que era um membro da Gentry nesse momento, o segundo grupo acabou obtendo a vitória. Carlos I foi preso, condenado à traição e posteriormente executado pelo parlamento, não pelo povo, pelo parlamento nesse momento. Quando isso acontece, Oliver Cromwell lidera os soldados que venceram o rei Carlos I e proclama a república. Pela primeira vez na história da Inglaterra, teríamos uma república. Ele é responsável pela formação da comunidade britânica. Como foi isso? Como foi a República de Cromwell? Quais as características dentro desse processo? A gente vê na nossa próxima aula. Valeu, galera!